regresso ao canal da Maria das Contas. Neste segundo curso vou dar-te ferramentas que te vão ajudar na cadeira de Análise 2. Neste segundo capítulo vou ensinar-te cálculo diferencial no plano e no espaço. Isto é, como calcular derivadas parciais. E termino com algumas aplicações das mesmas. Preparados? Vamos começar? Hoje vamos continuar com as derivadas parciais. Primeiro exemplo. Imaginemos que pretendemos calcular as derivadas parciais de primeira ordem da função f de xy igual a arco tangente de x sobre y. Então vamos aqui colocar a regra da derivada da função arco tangente. Então a função arco tangente de u, a sua derivada é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Então vamos calcular a derivada parcial de f em ordem a x, ou seja, a nossa variável é x. Portanto, segundo a regra que temos ali, vamos querer derivar x sobre y em ordem a x sobre 1 mais x sobre y ao quadrado. E agora, como é que vamos derivar x sobre y em ordem a x? Usando a regra do quociente. U sobre v, a derivada é a derivada de u vezes v menos u vezes v' sobre v quadrado. Quer dizer que vamos ficar com a derivada de x em ordem a x, 1 vezes y, menos a de x vezes a derivada de y em ordem a x, que é 0, sobre y ao quadrado. E ainda o que lá tínhamos, 1 mais x sobre y ao quadrado. Portanto, aqui vamos cortar uma parte e vamos obter no numerador 1 sobre y sobre 1 mais x sobre y tudo ao quadrado. Se quisermos simplificar a expressão, vamos reduzir ao mesmo denominador, ficando 1 sobre y e ficamos com y ao quadrado mais x quadrado, tudo sobre y ao quadrado. Agora multiplicamos 1 por y quadrado, ficando y quadrado e y por y quadrado mais x quadrado. Cortamos y com y e obtemos o resultado simplificado y sobre y quadrado mais x quadrado. Quando fazemos a derivada parcial de f em ordem a y, aqui a variável já é y. Portanto, vamos colocar aqui a função f de xy é arco tangente de x sobre y. Portanto, vamos querer derivar x sobre y em ordem a y sobre 1 mais x sobre y tudo ao quadrado. Vamos usar a regra do quociente. A derivada de x em ordem a y é 0 vezes y menos x. A derivada de y em ordem a y é 1 sobre y quadrado. Tudo a dividir por 1 mais x sobre y quadrado. Esta parte é 0. Se reduzimos ao mesmo denominador, ficamos com menos x sobre y quadrado a dividir por y ao quadrado mais x quadrado sobre y ao quadrado. Quando multiplicamos, obtemos menos x vezes y quadrado sobre y quadrado vezes y quadrado mais x quadrado. Conseguimos cortar ainda y quadrado com y quadrado, o que quer dizer que o resultado final vai ser menos x sobre y quadrado mais x quadrado. Vamos passar para o nosso segundo exemplo.
Vamos agora fazer as derivadas parciais de primeira ordem de uma função com 3 variáveis. Então, f de x, y, z é igual a x² vezes y ao cubo vezes z à quarta mais 2x menos 5yz. Derivada parcial de f em ordem a x. Portanto, a variável é x. 2x vezes y ao cubo vezes z à quarta, mais 2, menos 0. Derivada parcial de f em ordem a y. Aqui a variável é y. X² vezes 3y² vezes z à quarta, mais 0, menos 5z. Derivada parcial de f em ordem a z. X² vezes y ao cubo vezes 4z ao cubo, mais 0, menos 5y. Terceiro exemplo. Imaginemos que agora a função sobre a qual vamos fazer as derivadas parciais de primeira ordem é x² vezes e de 2y vezes cosseno de z. A derivada parcial de f em ordem a x, sendo x a variável, vai ser 2x vezes e de 2y vezes cosseno de z. A derivada parcial de f em ordem a y, passa a ser variável o y, vamos ter que derivar a exponencial. A derivada de e de u é u' vezes e de u, ficando x² vezes a derivada de 2y, que é 2, vezes e de 2y, vezes cosseno de z. Finalmente, a derivada parcial de f em ordem a z, sendo z a variável, vai ser a derivada do cosseno. Derivada de cosseno de u é menos u' vezes seno de u. Isto é, x² vezes e de 2y vezes menos seno de z. Quarto exemplo. f de x, y, z igual a x² menos z² sobre 1 mais seno de 3y. Aqui vamos usar a regra do quociente. Mais uma vez, u sobre v derivado é derivada do vezes v menos u vezes v' sobre v². Derivada parcial de f em ordem a x, sendo x a variável. A derivada de x² é 2x, a derivada de menos z² é 0, vezes o denominador. Menos x² menos z² vezes a derivada do denominador. Como no denominador não temos nenhum x, a derivada vai ser 0. Tudo isto a dividir por 1 mais seno de 3y, tudo ao quadrado. Derivada parcial de f em ordem a y. Como no numerador não temos nenhum y, a derivada vai ser 0, vezes 1 mais seno
de 3y menos x² menos z² vezes a derivada do denominador. A derivada de 1 é 0, mais a derivada de 3 seno 3y é 3 vezes cosseno de 3y. Tudo a dividir por 1 mais seno de 3y ao quadrado. Esta parte vai desaparecer, dá bocado também. Finalmente, a derivada parcial de f em ordem z. Vou escrever aqui a função f de x, y, z, que é x² menos z² sobre 1 mais seno de 3y. A derivada em ordem a z, sendo z variável, é a derivada do numerador. A derivada de x² é 0, menos a derivada de z² é 2z, vezes o denominador. Menos 0. Uma vez que a derivada do denominador em ordem z é 0, sobre o denominador ao quadrado. Terminamos assim a aula. Vou deixar-te um desafio. Não te esqueças de subscrever o canal.